Quem tem Bíblia, o aplicativo aí, por favor, abra em Tiago, Epístola de Tiago. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo do 7 até o 9. Todos acharam? Alguém lê bem alto para mim? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso. Tiago, como sempre, pegando pesado e derrubando tudo, né? Nesse capítulo 3, o apóstolo Tiago, né? Fala a respeito do cuidado que o cristão deve ter com o uso da fala, para o qual ele usa a expressão língua, né? O uso da fala. E ele usa 3 ilustrações para reforçarem o seu argumento, que a gente não leu, do versículo 3 até o 6. Ele fala a respeito, ele faz uma comparação da língua com o freio de um cavalo, quer dizer, aquela travinha que você põe na boca do cavalo e você puxa de um lado e de outro, você consegue controlar o cavalo todo com aquele pequeno instrumento. Ele também fala do leme, que sendo pequeno, dirige todo o navio, toda a embarcação, né? Você vira o leme lá na popa de um navio, de uma embarcação, e ele é completamente desproporcional ao tamanho do navio, mas ele consegue entortar o navio para um lado e para o outro, conforme o querer do navegante. E ele também fala de uma pequena fagulha que consegue colocar em chamas uma floresta inteira. Essas 3 ilustrações, como ele fala da nossa capacidade de falar, usando a figura da língua, ele fala, poxa, a língua realmente é tão pequena quanto qualquer uma dessas outras ilustrações. Mas assim como o freio tem o poder de mover e domar, né, de determinar os rumos de um poderoso cavalo, assim como o pequeno leme tem o poder de determinar os rumos de um poderoso transatlântico, que não tinha na época dele, e assim como uma fagulha tem o poder de destruir uma floresta inteira, assim também a língua, sendo pequena, ela demonstra ter um poder desproporcional ao seu tamanho. E aí é claro que o objetivo dele é nos chamar a atenção para o poder da língua, né? Especialmente para o poder maléfico da língua, e assim tomarmos alguns cuidados. Mas no meio dessa argumentação toda, então, nesse versículo que foi lido, ele retrata o ser humano, dono dessa língua tão poderosa, usando algumas figuras, 3 figuras que ele tira lá de Gênesis, do relato da criação. Né? Ele fala, no primeiro versículo lido, versículo 7, ele fala que todo tipo de seres, todas as espécies podem ser domadas. Lê de novo para mim, quem tinha lido? Você, né? Lê de novo para mim, só o 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Isso. Alguém abra lá em Gênesis 1, 26, por favor, e leia. Esse está facião, hein? Não vão demorar para ler, pelo amor de Deus. Gênesis 1, 26. Vai, quem achou para ler? Seriously? Peraí, pô. Também disse Deus. É jogral agora, né? Olha lá. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso, então, na antiguidade, eles não tinham uma taxonomia muito desenvolvida, né, a respeito da fauna e flora, ou seja, não tinham nomes para todas as coisas, e basicamente eles dividiam em 4, né, os seres que rastejam,
vai desde inseto até répteis. Anfíbios, provavelmente, eles colocavam na categoria dos seres do mar, né? Seres da água. Seres domésticos, né? Ou seja, gado. E seres selvagens, que inclui todos os bichos, né? Da selva aí. Então, eram 4 categorias. E são exatamente essas categorias que Tiago cita lá, quando ele fala toda espécie de animais podem ser domados. Quem é que doma? Quem é que domina esses animais? O homem. A partir da própria criação, Deus diz para o homem: você é o cara que tem a capacidade para domar todos os tipos de seres. Faz parte da incumbência que Deus dá ao ser humano dominar o planeta, a sua criação e tal. E ele, inclusive, o Tiago, né, inclusive fala de Deus dando ao ser humano esse poder para governar a sua criação com liberdade. Quer dizer, o homem pode usar a força do cavalo para arar a sua terra, mas pode usar a beleza do peixe dourado para enfeitar a sua sala de estar e assim por diante, né? Ou as penas de um pavão para fazer uma fantasia de carnaval e assim por diante. Então ele pode usar toda a criação de Deus ao seu prazer, né? Conforme a sua necessidade ou desejo. Pense, por exemplo, num espetáculo de circo, onde há aqueles animais, né, que com um estalar de dedos ou de um chicote fazem coisas absurdas que o seu domador, né, a expressão domar, né, que o seu domador exige, ou mesmo naqueles gatinhos de internet que fazem aquelas coisas engraçadinhas que você compartilha com o pessoal. Então, em tudo isso nós vemos a capacidade humana dada por Deus de dominar, de domar, de gerenciar a sua criação e fazer uso dela para si. Num certo sentido, é como se Deus fizesse uma criação incompleta e deixasse para o ser humano dar o acabamento. Eu sei que a gente estranha em pensar na criação de Deus incompleta, já que ele mesmo disse que estava tudo bom. Mas estava bom para o objetivo que ele tinha e só se completa quando ele coloca o homem nessa criação. Então Deus, o melhor exemplo que eu acho disso é que Deus inventou o cacau, inventou o açúcar, as propriedades do leite, mas ele não inventou o chocolate. Certo? O que você prefere, cacau ou chocolate? Chocolate. Certo? Né, Bia? Então, Deus, ele deu todas as possibilidades, mas ele deixa para o homem completar a sua criação e fazer esse, digamos, upgrade na sua criação através da sua própria criatividade. Então, agora, veja o contraste. Tiago, primeiro ele faz ele chama essa imagem lá de Gênesis, dizendo, olha, o ser humano é capaz de dominar toda a criação de Deus, mas estranhamente ele não domina a sua língua. Esse é o ensino, mas a gente não vai focar nisso agora. Mas, em primeiro lugar, o ser humano é capaz de dominar toda a criação de Deus. No segundo versículo que a gente leu, lê para mim agora, o 8. Tiago parece que ele está preso lá ainda em Gênesis, mas ele agora pega por outro lado. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Veneno mortífero. O que te lembra o veneno mortífero? Se a gente pensar ainda que ele está falando da língua, fica mais claro ainda, não é? Uma cobra com a sua língua incansável ali, né? Percebendo o ambiente com a sua língua e carregada de veneno mortífero. O que isso tem a ver com Gênesis? Tá? Então, primeiro a imagem que ele chama é da criação de Deus. Mas depois ele diz que na nossa língua, na nossa capacidade de fala, não está só a beleza da criação de Deus, mesmo porque a gente não exerce essa beleza dominando a própria língua, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas há uma outra coisa. Há um veneno, há uma capacidade para o mal na nossa fala que lembra muito mais Gênesis 3 do que Gênesis 1. Lembra muito mais a queda, lembra muito mais a influência decisiva que Satanás tem sobre o ser humano, sobre a humanidade a partir da queda, do que o mandato maravilhoso de Deus sobre o ser humano, que é dominar a sua criação e fazer dela algo ainda mais belo. Então, em primeiro lugar ele diz, olha, nós temos essa capacidade para dominar todos os animais. Em segundo lugar ele faz menção logo ao pior dos animais, né? Tanto pelo fato de que ela rasteja,
quanto pelo fato que ela simboliza a ação de Satanás no mundo. Mas aí parece que ele está dizendo o seguinte: por nós não exercermos corretamente essa dominação que Deus quer de nós, no caso da língua, que é o ponto dele, ao invés de nós sermos como esses gerentes que dominam todos os animais, nós começamos a parecer com um animal. E aí, claro, o pior deles, que é a serpente, dentro dessa figura lá de Gênesis. Então, é basicamente uma inversão completa daquilo que deveria ser. Ao invés de estarmos no topo da cadeia não alimentar, mas hierárquica da criação de Deus, agora nós estamos lá embaixo. Simplesmente nessa questão de não exercermos o domínio sobre nós mesmos, sobre a nossa língua e assim por diante. E o último contraste que ele faz, ele enfatiza a inconveniência do mau uso da língua, da maneira mais radical possível. Lê o último versículo, 9, por favor. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Isso. Veja que ele coloca opostos radicais, né? Entre bendizer a Deus, e a palavra bendizer aí é a mesma palavra para abençoar, mas aí no texto bíblico, quando a gente tem, por exemplo, Deus fazendo isso com o ser humano, a gente descreve como abençoar. Quando é a gente fazendo com Deus, a gente já não dá para... né? O homem abençoando Deus, que esquisito. Então a gente traduz por bendizer. Mas essa palavra, que é transliterada para o nosso idioma, como elogio. Tá? É isso que lê. Elogia. Então ele diz, o maior absurdo possível quando a gente usa mal a língua para falar dos outros, para falar mal dos outros, o maior absurdo possível é que com a mesma língua a gente elogia Deus e a gente fala mal do próximo. Veja o extremo, né? De elogio para falar mal, de falar bem para falar mal. Quando a gente está na igreja e a gente quer explicar para alguém que está chegando qual é o sentido de louvor, o que a gente fala mesmo? A Deus. Mas o que a gente está fazendo a Deus quando a gente está louvando a Deus? É muito comum essa explicação. Hã? Bendizendo, mas bendizendo não é uma palavra que você usa para os seus amigos na faculdade, né? Hã? Elogiando. Você nunca usou essa explicação? Nunca explicou para alguém assim? Não, quando a gente está louvando a Deus, a gente está elogiando a Deus e tal, não sei o quê. Eu vou parar a palestra aqui. Fiquei chateado, vocês não falam como eu falo. Mas é isso mesmo. Louvor, bendizer, é falar bem. Falar bem é elogiar. Deus tem muito pelo que nós devemos elogiá-lo. Pelas suas grandezas, suas perfeições, suas obras, sua misericórdia, sua justiça. Ele tem muito para ser elogiado. É até esquisito quando a gente chama, por exemplo, os músicos da igreja de equipe de louvor. Eu procuro evitar. Eu geralmente chamo os músicos para frente. Não sei se já perceberam no culto. Porque nem sempre o que vocês fazem é louvor. Às vezes vocês chamam a gente para contrição. Não é isso? Tem um monte de músicas que não são elogiando Deus. Estão chamando a gente para obedecer mais a Deus. Tem música falando sobre a comunhão entre os irmãos. Tem música para tudo. Então não é só louvor. Louvor é elogiar. Então, olha o que o Tiago está dizendo. Eu não posso louvar a Deus, e possivelmente ele está falando realmente da questão daquilo que a gente faz no culto. É como se ele extraísse do dia a dia a coisa mais elevada possível para se fazer com a boca, com a língua, com a fala. Estar num culto adorando a Deus. Só que acaba o culto e eu vou para o corredor da igreja, e aí no caso aqui, eu falo mal do meu irmão. E aí ele ajunta o último argumento. Também lá de Gênesis, quando ele diz que a coisa fica pior ainda quando eu percebo que aquele de quem eu falo mal, além do simples fato de que a minha boca é usada para elogiar a Deus e para falar mal do próximo, ainda tem o pior, é que o próximo foi feito à semelhança de Deus. Então, a coisa fica bem complicada, né? Abençoar a Deus e amaldiçoar os homens, ou falar bem de Deus e falar mal dos homens, são coisas muito opostas entre si.
E elas ficam mais graves quando a gente percebe, pensa ou reflete no fato de que o ser humano foi criado como ápice, como ponto alto da criação de Deus. E então significa que quando eu falo mal da melhor criação de Deus, eu estou falando da criação dele toda. Né? É como se você desse o seu melhor em alguma coisa, chegasse para alguém e perguntasse sem dizer que foi você que fez, né? O que você acha disso aqui? E a pessoa fala, nossa, tá um lixo, onde você achou isso? Aí você, na internet. Né? Eu tinha um professor de grego que ele não ensinava muito bem, mas o problema é que quando ele fazia a prova, ele fazia pior ainda. E aí a gente ficou sabendo, né, a secretária lá do seminário nos contou a boca pequena, né, discretamente, que eu acho muito engraçado. Esse professor chegou para um outro professor, um cara extremamente capaz, falava acho que umas 5 ou 6 línguas, era o professor de hebraico, e aí esse professor de grego chega para ele, sem contar, né, de onde veio, chega com uma folha e fala assim, dá uma olhada nisso. Aí o professor de hebraico olha e, nossa, cara, tá muito ruim, não dá nem para entender. Nossa, de onde você tirou isso? Exatamente assim. Aí ele, eu tô bolando as perguntas para a prova do pessoal de grego. Então, quer dizer, se o professor de hebraico não conseguia entender o que ele estava nem perguntando, né? É mais ou menos isso. Quando eu falo mal do ápice da obra de Deus, da coisa mais bela que Deus fez, no mínimo eu estou dizendo assim, cara, você é meio incompetente, tá? Então o Tiago fala, não dá. Estou falando mal da criação de Deus. Mas como se não bastasse, esse ápice da criação ainda é um reflexo de quem Deus é. Imagem de Deus. Então eu não apenas estou falando assim, você é meio incompetente, estou falando assim, você inclusive é feio. Né? Perceba como isso aumenta o paradoxo. Porque eu acabei de, no culto, dizer, tu és belo, tu és poderoso, tu és sábio. E aí eu saio e digo, na verdade não é nada disso. Né? Então, Tiago fala a respeito da seriedade que é o uso da palavra, o uso da língua, o uso da fala em relação a outras pessoas. Né? Há uma frase curiosa a respeito da língua, e eu não estou enfatizando a questão da língua aqui, mas sim da questão de sermos a imagem de Deus, e eu já vou fazer algumas aplicações, mas já que Tiago está falando da língua, também não posso escapar disso. Alguém uma vez disse que a língua é um instrumento, é o único instrumento de corte que quando está muito afiada, quanto mais você usa, mais afiada ela fica. Todos os outros instrumentos de corte são assim, você usa, ele vai perdendo o fio. A língua não, se você usa muito, ela fica cada vez mais afiada, então tome cuidado. Bom, eu queria tirar então algumas aplicações desse texto. A primeira delas é que Tiago nos chama, ele está falando, o ponto dele é a língua, mas com os argumentos que ele usa nessa parte da carta, nós percebemos o seguinte, os seres humanos têm uma dignidade, têm um valor que é intrínseco. O que significa intrínseco? É algo que vem de dentro, é mais ou menos como o sono daquele cara, vem de dentro e ninguém segura. Então, não depende de quem é, não depende do que é, não depende da circunstância ou da situação. Todo ser humano é criado à imagem de Deus. E o valor dele está no fato dele ser criado à imagem de Deus. Eu não consigo imaginar um momento da história humana na qual a humanidade tenha descido a um nível tão baixo como em Gênesis 6. O que aconteceu em Gênesis 6? Gênesis 6, né? Não, mas assim, o que começa a acontecer em Gênesis 6? De Gênesis 6 a Gênesis 9, o que aconteceu? Dilúvio, obrigado. Meu, quantas vezes Deus mandou um dilúvio para a Terra? Tipo, agora está acontecendo o carnaval no Rio. Deus vai mandar um dilúvio? Não. Então o que aconteceu em Gênesis 6 estava pior do que aquilo. Certo? Dá para dizer com quase certeza que foi o ponto mais baixo da humanidade. Deus mandou um dilúvio, destruiu todo mundo, salvou uma família. Em Gênesis 9, versículo 6, Deus diz assim, quer saber? Não vou mais destruir a humanidade, porque a humanidade não tem jeito mesmo. Ou eu suporto eles, ou então eu paro, porque se eu for
mandar um dilúvio cada vez que eles fazem bobagem, eu vou mandar o tempo todo. E aí depois ele fala assim, e ninguém deve matar o ser humano, vocês devem punir quem matar o ser humano, né? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue também será derramado, basicamente pena de morte. E aí ele diz o seguinte, a razão para isso é porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então veja, acabou de passar o período mais punk da humanidade e Deus continua afirmando que a humanidade é feita à imagem dele. O que eu quero dizer é o seguinte, você não vai encontrar andando pela rua, nem ali na Amaral Gurgel, nem em lugar nenhum, nem na Augusta, nem na favela perto da sua casa, você não vai encontrar em lugar nenhum um ser humano que não seja imagem de Deus, que seja menos do que isso. Menos que isso ele já não é ser humano. Se ele é um ser humano, ele é a imagem de Deus. Isso no mínimo, Tiago aplica isso dizendo que a gente não deve falar mal das pessoas, né? Mas no mínimo a gente pode estender essa aplicação, né, em outras direções. Não apenas não falar mal, mas inclusive ter misericórdia, né? Ter compaixão. No mínimo não se sentir melhor do que outras pessoas, porque quem é que é melhor do que a imagem de Deus? Né? Um dos tópicos aí das discussões da parte da manhã foi o bullying, né? Então, quando eu falo mal do outro, junto com a galera, eu faço o outro se sentir menos. E aí, automaticamente, parece que eu sou mais, né? Quem pode ser mais do que a imagem de Deus? Que ser humano é menos do que a imagem de Deus? Como é que eu poderia, de fato, usar minha boca, ou minha risada, ou um desenho que eu faço, ou um vídeo na internet, para diminuir alguém? Né? Como assim? Como seria possível isso? Então, a primeira aplicação óbvia desse texto é que todo ser humano tem uma dignidade intrínseca que faz parte dele e ninguém pode tirar. Obviamente, isso também significa para mim, né? Quer dizer, eu também sou isso. Então, não há situação em que eu seja menos do que a imagem de Deus. Ainda que as pessoas possam, quem sabe até me dizer que eu não sou nada, ainda assim eu sou a imagem de Deus. Isso, né, se você tem alguma crise de autoimagem, talvez seja porque você está olhando na direção errada. Talvez você tenha alvos que não são válidos. Se o teu alvo for olhar para Deus, se a tua meta for olhar para Deus, então você nunca vai ser diminuído por ninguém. Você é imagem de Deus. É isso que ele afirma. Uma segunda aplicação é a respeito das nossas capacidades. Tiago usa a ideia de imagem de Deus exatamente no contexto de que o homem domina as criaturas de Deus. E, de fato, quando a Bíblia fala de imagem de Deus, ela não está pensando exatamente em que Deus tenha um nariz no meio da cara, entre os dois olhos, com um buraquinho embaixo, pelinho, né, dentro do nariz. Deus não tem espinha, Deus não tem pé torto, nem nada disso, não tem pé. Quando a Bíblia fala de imagem de Deus, ela está falando a respeito de coisas mais, digamos, profundas do que isso. Tem a ver com a nossa espiritualidade, diferente da dos animais, tem a ver com a nossa capacidade de amar, diferente dos animais, tem a ver com a nossa inteligência, diferente das dos animais, tem a ver com a nossa, um pouco manchada, um pouco distorcida, mas tem a ver com a nossa moralidade, ou seja, a capacidade de saber o que é certo e o que é errado, independentemente de ter alguém com um jornal enrolado para dar uma jornalzada na gente, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Enfim, é nesse sentido que a gente é imagem de Deus. E então, nesse bloco aí estão as nossas capacidades. É só porque nós temos tudo isso como capacidade que nós podemos exercer o papel que Deus quer de nós, de sermos dominadores desse mundo. Claro que dominadores, assim, por sermos imagem de Deus, a nossa dominação até o século XIX não foi muito sadia, né? Do meio do século XX para cá é que a gente começou a perceber que a gente está detonando o nosso planeta e a gente pode muito bem
ao invés de abraçar uma árvore e falar da Mãe Terra, estilo Greenpeace, a gente pode muito bem, como cristãos, termos uma consciência ecológica muito forte, não no sentido de que aquele terrorismo, né, que hoje em dia o pessoal usa, né? Se você não usar bem a água, não vai ter para você, né? Vocês vão morrer de sede, vão morrer de fome, a poluição vai acabar com vocês, o planeta vai queimar numa... Não, o meu problema é maior do que esse. O meu problema é que Deus me deu uma missão de cuidar do planeta e eu não estou cuidando. É muito mais grave que não ter água, né? Então, nesse sentido, o cristão certamente pode ter uma consciência ecológica muito mais aguda do que o nosso mundo ensina. Então, por exemplo, você que deixou as embalagens de bolacha ali perto da piscina, dá uma corrida rapidinha lá e tira, faz parte da minha aplicação, tá? Você sabe de quem eu estou falando. Tá todo mundo de olho aí, né? Então, a humildade e a compaixão fazem parte das aplicações desse texto. Quer dizer, a gente tem que olhar uns para os outros como iguais, porque é isso que nós somos. E a última aplicação que eu quero extrair desse texto é a gratidão a Deus pelo que você é. Talvez, se você focar naquilo que você gostaria de ser, naquilo que o mundo valoriza que você seja, de repente até teus pais estão botando uma pilha danada para você ser alguma coisa, e às vezes a gente não consegue enxergar o que a gente já tem ou o que a gente já é. Mas o mais essencial, a gente já nasce sendo, que é a imagem de Deus. E a gente não para reconhecer isso em nós e ficamos aí em busca de uma identidade, né, correndo atrás de tanta coisa, sendo que Deus já declarou: eu fiz vocês a minha imagem e semelhança. Vocês são meus representantes. Eu enchi vocês de capacidades, eu enchi vocês do meu espírito para que vocês possam ter vida. Vocês são tão... a criação de vocês é tão valorosa para mim que eu decidi preservá-los até depois de vocês pecarem. E o custo disso não foi baixo. Eu tive que enviar meu filho para ser um de vocês, para redimir vocês. Então, de fato, se a gente pensar nisso, aquelas crises, né, de quem sou eu, qual o meu valor nesse mundo e tudo mais, elas são meio deslocadas, né? Deus me fez e com todas as minhas limitações, eu sou a perfeição de Deus. A perfeição que Deus tinha para mim está na minha vida e eu tenho mais é que louvá-lo e engrandecê-lo. E se der para não usar a mesma boca que louva e engrandece ao Criador, para não diminuir outras pessoas, ponto a mais. Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração? Querido Deus, nós queremos em nome de Cristo Jesus, ó Pai, te agradecer porque o Senhor manifestou o teu poder, o Senhor manifestou a tua sabedoria, o Senhor manifestou a tua misericórdia no ato criador original, ó Deus, compartilhando a existência que o Senhor tinha com aqueles que nem existiam, e ao passarmos a existir, o Senhor nos conferiu a dignidade de sermos imagem do Senhor. O Senhor nos fez com um carinho e com um amor maravilhoso, ó Deus, com uma sabedoria inigualável, Senhor. E mesmo que de vez em quando a gente fique tão preso àquilo que a gente queria ser ou ter, tão preso ao que as pessoas em volta de nós valorizam, ainda assim, nessa noite, nós queremos separar o nosso coração para apenas olharmos ao Senhor e louvarmos o teu grandioso nome, Senhor, porque o Senhor nos fez de um modo assombrosamente maravilhoso, Senhor. Esse valor, essa dignidade, essa importância, ela está em nós, mas não é nossa, é do Senhor. E o Senhor colocou em nós como um tesouro do Senhor, ó Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a nos vermos assim como o Senhor nos vê. Que possamos, ó Deus, buscar
nos identificar cada vez mais com aquilo que o Senhor vê em nós. E também, Pai, queremos identificar cada vez mais os nossos irmãos, o próximo, aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que o Senhor fez à Tua imagem. Queremos identificar cada vez mais a Tua imagem na vida deles, Pai. Que possamos, ó Deus, fazendo assim, amar mais o Senhor e amar mais o nosso próximo, Deus. E que possamos, ao amar ao Senhor e ao próximo, também possamos olhar para nós mesmos, sabendo que todos nós somos iguais. E que diante do Senhor, o nosso valor está no fato de que o Senhor nos fez. E esse é o maior valor que nós podemos ter. Pai Santo, nós te louvamos por estarmos nesse lugar, te louvamos pela beleza desse lugar. O Senhor é um Criador perfeito e maravilhoso e poderoso. E queremos te engrandecer, ó Deus, por tudo isso. Mas, Pai, não permita que nós deixemos também de ter uma palavra de bênção, uma palavra de edificação, uma palavra positiva e construtiva para aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos ser instrumentos do Senhor, ó Deus, para refletir o Teu caráter lindo e maravilhoso na vida de todos os que nos conhecem. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Valeu?